Aleluia. A vontade é de nós continuarmos a adorar o Senhor, louvando a Ele. Esse louvor é muito especial. E olha que nós só cantamos um pedaço. Se nós cantássemos ele inteiro, olha, é maravilhoso. Eu quero dizer para você, meu irmão, que eu estou muito feliz em ter essa oportunidade de juntos aqui, nós falarmos um pouquinho daquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas, daquilo que Ele é para nós, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade. Jesus é bom, Espírito Santo é bom, e o resto é Baal, o resto a gente deixa para lá. Glória a Deus pela sua vida, que bom que você está aqui. O Espírito Santo de Deus já está falando conosco através de tantas canções, através de tantos testemunhos. Eu louvei a Deus por cada um deles. E eu espero que os testemunhos que foram falados aqui nesta noite possam encher o seu coração de esperança. Às vezes você pensa, o meu caso é insolúvel, o meu caso não tem saída. Aí você escuta uma pessoa falando sobre o que ela está vivendo, a luta dela, como é constante, não é, Jorge? Eu louvo a Deus por você e eu peço que você permaneça firme, porque essa luta não acabou. Ela só está começando e Deus vai continuar a te guardar, a te abençoar muito, muito. E a hora que vierem as dificuldades, você vai olhar para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. Você vai olhar para Jesus, que é de lá que vem a nossa alegria, é de lá que vem a nossa condição única de conseguir viver e vencer todas as dificuldades. Meus irmãos, eu quero compartilhar um trecho da palavra de Deus. Eu tenho aqui poucos minutos, a gente briga aqui com o relógio, mas eu quero compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. E está aí o tema, ó, Jesus, o pão da vida. Hoje eu deixei o William numa situação bem apertada, mas nós estamos aí com alguns irmãos que estão aprendendo a usar, estão aprendendo no Ministério da Projeção, a usar todo o sistema. E aí eu coloquei eles na prova de fogo. Que bênção, não é? Aleluia! Jesus, o pão da vida, é baseado num texto lindo que o apóstolo João registrou no seu capítulo 6, todo o capítulo 6 é maravilhoso, é fantástico, mas especialmente nesse trecho que fala de João capítulo 6, a partir do verso 25 em diante, nós não vamos ler todo ele, de 25 até o 59, todo ele é um momento importante em que Jesus começa a falar que ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu, ele é o pão vivo que desceu do céu. E nós vamos falar um pouquinho sobre ele, nós vamos aprender e guardar no nosso coração. E para começar, eu preciso compartilhar, já que estamos falando de pão, quando a gente fala de pão, a gente lembra do quê? De fome, não é verdade? Quando a gente fala de pão, a gente lembra que ficar sem o pão é muito difícil. Quando a gente fala do pão, a gente lembra que a ausência do alimento para nossas vidas causa muitos problemas, muitos desconfortos. E eu lembro, especialmente na minha infância, eu deveria ter, 8 anos, 7 anos, estudava numa escola municipal, ali no bairro onde morava, moro até hoje, né? Um lugar fantástico lá no Parque São Paulo, é um lugar muito especial. Sai na CGN um dia sim, um dia não, mas estamos ali, firme com Jesus e vamos que vamos, né? E eu quero dizer para os irmãos que eu estudava num colégio municipal, e já que estamos falando de pão, estamos falando de fome, eu era daquele assim que
Minha mãe falava muitas vezes e eu não dava atenção. Eu sei que não é o seu caso também, você nunca foi desses na sua infância, mas eu era assim. Minha mãe, meu pai, às vezes preparava a comida, e eu comecei estudando na parte da tarde, estudei a primeira e a segunda série. Na minha época não tinha prézinho, eu já entrei direto no primeiro ano. Quem já entrou direto no primeiro ano aqui, ó? Aí, ó, tá vendo? Tem muita gente raiz, né, que já entrou direto no primeiro ano, e eu fui um desses. Estudei o primeiro e o segundo à tarde, e no terceiro ano eu já me achava, porque eu fui estudar de manhã. Você entendeu? Corria aquela escola do começo ao fim e estudava de manhã. E por estudar de manhã, me achava. E a mãe falava assim: meu filho, ó, Edu, antes de você sair, o pai levantava sempre muito cedo, trabalhava num posto de combustível, então ele preparava o café e ele ia embora trabalhar, e quando eu ia sair, 7 e pouquinho da manhã, né, a aula, sei lá, começava às 7h30, não lembro, né? Estava o café em cima da mesa, e eu sempre comia. E um daqueles dias, a gente faz uma birra. Eu olhei e falei assim: pão de novo, né? Mas só tem margarina hoje? Ah, não, desse jeito não dá e tal. E a mãe falou: não, não vai sem comer, não vai sem comer, vai dar problema. E eu, encarei e fui. Fui para a escola e não tomei café. Estou testemunhando isso aqui para você, para introduzir o assunto, para deixar você por dentro do tema. Fui sem tomar café. Cheguei, galo, ó, peito esticado para frente, e já sabia que não vai ter problema nenhum, e a minha mãe já havia me alertado. Começou a aula, primeira aula, lá não tinha primeira, segunda, mas era mais ou menos assim, quando dava umas 10 e pouquinho, a gente tinha a liberação do recreio, tocava o sino e a gente ia comer. E então a gente ia lá para a cantina, a gente ia lá para o refeitório, e lá no refeitório tinha sempre alguma coisa boa. Eu era daqueles que marcava presença. Quem já comeu naqueles pratinhos azul da Fundepar? Olha aí, ó. Canequinha azul, Fundepar, venda proibida. Meu caderno vivia acabando, só para pegar um novo. E aí eu fazia canequinha azul, colher azul, pratinho azul, e eu estava lá, né? Mas naquele dia eu não tinha tomado café. E eu falei: tranquilo, eu vou até as 10 horas, aí 10 horas deve ser aquele dia do Nescau de leite de soja, que sempre tinha, com uns biscoitos rosquinhas, né? Deve ser isso aí eu me garanto e vou até o meio-dia, tranquilo. Começou a aula, de repente, meus irmãos, a coisa começou a ficar difícil. A coisa começou a complicar e começou a me dar um pouco de fome. Primeiro só começava a roncar o estômago, até aí eu administrava. Mas de repente eu comecei a ficar assim, ó, um pouco mais mole. E eu comecei a ficar mais mole e eu comecei a passar mal. Comecei a passar mal e parecia que era o Armagedon, parecia que o mundo estava acabando, não dava mais. E eu falava assim: prof, e a dor no peito, aquela dor no peito, e a dor no peito. Resumindo, não deu para aguardar até o recreio. Tiveram que me levar, a professora me levou lá na cozinha da escola, e lá tinham as merendeiras. Eu lembro, tinha a tia Rose, toda escola tem uma tia Rose, uma tia Maria, né, alguma coisa assim. Então tinha a tia Rose lá que estava preparando a comida, e ela preparou assim, correndo tudo, porque era um dia de sopa. Então ela estava ainda no preparo, e aí ela correu, tinha um arroz, colocou um arroz para mim no prato e cortou um tomate. Coloca aí a imagem para, ó. Aí foi assim, ó, ela colocou um arroz no prato, um tomate fatiado. Eu olhei para aquilo e pulei para comer aquilo, e eu não aguentava mais. E eu comia e doía, comia e tinha que fazer assim, ó. Aí eu voltava a comer mais um pouco até esperar. Meus irmãos, muda a imagem. Para mim, era isso, era um banquete.
Esse pratinho de arroz aqui com tomate era esse banquete com tanta comida, porque era tudo que eu precisava. Passei aquela fome, venci e de repente eu percebi que as forças começaram a voltar. Eu sei que se eu fosse perguntar para você aí, você ia falar assim: rapaz, isso comigo era direto. Claro que com o passar do tempo, a gente fica mais com substância, como diz nossos pais, e quando passa o tempo, hoje a gente vence a dificuldade, até porque nós aprendemos da importância do jejum, de enfraquecer a nossa carne para que o nosso espírito se fortaleça. Mas para uma criança de 6, 7, 8 anos, às vezes não é tão simples assim. Por isso que eu estou aqui dando uma leve introdução do que a falta de comida, a fome, pode gerar na gente. Foi o que aconteceu comigo. Eu, depois de contar esse testemunho de Piá Pançudo, né, quero virar esse cenário e eu chego a uma conclusão, que é muito ruim, realmente, ficar com fome. Nosso organismo, ele é preparado para realmente se alimentar, ele necessita de 2 elementos. Um deles é esse aqui que eu trouxe, água. Nós precisamos se alimentar. Nós precisamos de água e nós precisamos nos alimentar. E, de fato, muitas vezes, nós não nos alimentamos direito. E é por isso que, pode passar, por isso que nós vamos, você vai ter que ajustar isso. Você vai ter que dar uma apertada. Aí, garoto, é que eu estou olhando aqui e ali eu não estava entendendo, mas o que é um rapaz com 2º grau bem forte, né? Que bênção! E é por isso que nós vamos ter que passar por alguns temas importantes e falar do que é realmente quando nós passamos fome. E eu fiz aqui algumas observações, né? Ficar sem uma boa refeição, e principalmente a primeira do dia, o seu café, não é tão simples. Realmente traz uma série de problemas. E a recomendação sempre é muito clara. Você pode consultar muitos profissionais que falam sobre a importância de nós nos alimentarmos. E eu anotei aqui, pelo menos 6 características, 6 situações que podemos vivenciar quando estamos sofrendo com a falta de alimentação, quando estamos passando fome. Primeiro, a mais básica de todas, a mais simples, nós passamos por um mal-estar muito forte. Então, quando você não se alimenta direito, normalmente a fome gera em nós uma grande fraqueza. E quanto maior for o tempo de abstinência, mais fracos nós ficamos. A fome nos deixa sem força para fazermos qualquer tipo de atividade que necessite uma certa quantidade de energia para realizar. Então, se você sabe que o teu dia vai ser puxado, você já sabe que você vai ter que fazer um grande esforço físico, ou para quem não trabalha muitas vezes com bastante atividade laboral, mas trabalha com a mente, a recomendação é que você se alimente e se alimente bem, para que realmente você possa passar todo o teu dia e superar. Então, o primeiro problema que eu destaco, quem não se alimenta direito, realmente passa por uma fraqueza muito grande. Quanto maior é a abstinência, maior é a dificuldade. Segundo, então a fome, ela também gera uma desnutrição. Eu anotei aqui que por consequências, nós, em virtude da desnutrição, vamos ter problema com o nosso sistema imunológico. Ficamos mais frágeis e com riscos graves de infecções. E, claro, principalmente nas crianças. Então, uma segunda característica de quem não se alimenta direito é ter o seu sistema de defesa fragilizado. Você está entendendo? Isso está fácil.
É a mais pura verdade. E quanto menor é a pessoa, se ela é uma criança, ela fica muito mais exposta, e aí qualquer ventinho já dá um problema de saúde nela. Ela vai para a escola, é a primeira que pega uma virose. Leva o seu filho para a escola, leva o seu filho para o CEMEI, leva o seu filho para estudar, e de repente ele já volta com o nariz escorrendo, ele já volta com problema de diarreia, enfim. Então a alimentação ajuda a nutrir, ajuda a dar uma condição melhor para que a hora que você se depara com as doenças, você tenha uma condição de resistência maior. Quem vai passar, por exemplo, por quimioterapia, que eu já vi muito isso acontecer, já vi na minha casa várias vezes, o fato da pessoa ter uma vida de alimentação saudável, dava a essa pessoa uma condição de se recuperar melhor. E somente lá na frente, depois de muitas sessões de quimioterapia, é que de fato a gente via a pessoa ficar muito abalada. Tudo isso, essa é a segunda característica de quem passa fome. A terceira que eu anotei, passar por um tempo muito prolongado de fome, nos faz perder muito a massa muscular. O nosso corpo começa a consumir nossos próprios músculos, e isso gera em nós fadiga, dificuldade para a realização de atividade física. O fôlego acaba, teu braço já não tem mais aquela força que você tinha, você já não consegue percorrer um determinado caminho que você percorria, e isso é falta de alimentação. Uma alimentação saudável para você causa esse problema que é sério, perda de massa muscular. Quarta, passar fome altera o nosso temperamento. Ficamos nervosos, ficamos estressados, e especialmente lá na minha casa, eu tenho a minha filha mais velha, que eu vivo isso direto com ela. Quando ela começa a ficar daquele jeito, nervosa, birrenta, brava, você pergunta para ela: o que você tem, Ana Paula? Eu estou com fome. E aí, para ela, parece que o mundo vai acabar, tem que comer alguma coisa. E você quer ver ela ficar feliz? É quando ela senta na hora da refeição e a família se reúne junto. Então ela tem uma satisfação dupla. Primeiro, que é o prazer de estar à mesa. Isto é maravilhoso. E o segundo é realmente a comida que a mãe dela faz, que é especial. Não importa o que ela faz, mas faz sempre com muito amor. Então ela come e aí a alegria vai voltando. Ela come e aquela harmonia, o sorriso vai retomando. Eu anotei aqui que realmente ela tem que matar quem estava matando ela. Aí depois que ela vence isso, aí realmente você pode voltar, você pode ter ela engajada numa tarefa, aí ela vai participar. Isso é muito comum nas pessoas. É muito comum, você vê as pessoas às vezes com temperamento, e o temperamento vai muito além. A pessoa que não se alimenta direito, além de ficar mal-humorada, que é o básico, isso pode gerar outros viés piores. Ansiedade. Você pode acionar um gatilho da ansiedade porque estava com fome, não se alimentou direito ou não se alimenta direito. Pode ser um gatilho que te aciona uma depressão, uma tristeza profunda, porque você simplesmente não teve o cuidado de se conhecer e de se alimentar normalmente. Então, meu amigo, meu irmão, precisa se alimentar. E um outro mal, por exemplo, olha, não te ajuda numa boa concentração. Então, quando você não se alimenta direito, isso vai gerar, às vezes, problemas neurológicos mais graves, além da dificuldade da concentração, uma irritabilidade e outros problemas. Tudo isso eu estou usando de introdução
para contextualizar você sobre a importância do alimento, sobre a importância de se alimentar corretamente. E tem mais. Você pode ter problemas cardíacos, você pode ter problemas digestivos, você pode ter problemas hormonais, tudo porque você não observa algo que é importante. E eu não estou falando para você comer demais, gastar muito, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando para você, dentro das tuas condições, criar e ter a sua rotina de alimentação, para que você possa fugir destes problemas. Óbvio, meus irmãos, que esses problemas que nós estamos citando aqui, eles variam de pessoa a pessoa, variam de acordo com a idade da pessoa, variam de acordo com o sexo da pessoa, variam também com o tempo de abstinência, com a ausência da alimentação. Tudo isso, é claro que não vai acontecer só porque você ficou sem um café da manhã, compreende? Não é isso que nós estamos falando, mas nós estamos falando que uma alimentação irregular pode causar vários danos. E eu concluo com essa introdução que ficar sem comer será sempre um desafio. E eu não estou aqui mais uma vez falando contra o jejum que a Bíblia recomenda. Pelo contrário, eu estou falando que quando nós entramos num processo de abstinência, nós temos um ônus, ok? Então, eu vou citar aquele que resolve parar de fumar. Então, ele entra por um período de abstinência longe da nicotina. E aquilo começa a arder dentro dele, algumas pessoas têm uma reação, cada uma tem um jeito de reagir, uns apelam para uma coisa, outra bala, adesivo, casa de recuperação, fazem tantas coisas, outros não aguentam. Outros resolvem parar de fumar e um dia simplesmente falam, eu não vou mais fumar. E acabou. Então, quando você tem uma abstinência da comida, você tem um ônus a encarar. E nós, como cristãos, de fato, um destes ônus é ter a nossa carne enfraquecida para que o nosso espírito possa ter controle. E nós possamos nos aproximar mais do Senhor. Isto é bíblico, e faz poucos dias o pastor Jefferson, inclusive, ministrou sobre esse tema tão importante. E eu quero, a partir desta breve introdução, trazer você para um contexto muito especial. Pode passar, por gentileza? Eu quero falar sobre os problemas que o povo de Deus... Poxa vida, mas o povo de Deus também? Eu pensava que era só com a gente. Os problemas que o povo de Deus enfrentou quando eles passaram fome. Eu encontro, pelo menos eu destaquei aqui, 8 situações difíceis que eles enfrentaram por causa da fome. E aí nós vamos entrar no Velho Testamento, meus irmãos, e eu vou citar para vocês, eu não vou entrar no detalhe da história. Se você sabe, glória a Deus. Se você não sabe um pouco da história que nós vamos falar, Escola da Palavra vai ser uma excelente ferramenta para você, agora no próximo mês, continuar frequentando. Então eu quero citar 8 situações que um povo que foi escolhido por Deus também enfrentou os mesmos problemas que nós. O primeiro caso clássico de fome que eu encontro na Bíblia aconteceu com o próprio Abraão. Abraão, quando chegou na terra prometida, ele era nômade, então ele cuidava de animais, ele tinha ovelhas, e ele chegava numa região onde tinha uma pastagem, e é ali que ele se estabelecia. Acabava aquela pastagem natural, ele tinha que se mudar para outro lugar, e assim ia. Esta era a condição de Abraão e os seus descendentes. E aconteceu, a Bíblia relata que houve fome na região onde ele estava.
E ele não tinha o que fazer. Aí então ele desce para o Egito, e a Bíblia conta que ele já era casado com Sara, um casamento fantástico, uma unidade matrimonial linda, um plano de fidelidade conjugal, assim, olha, coisa especial, mas a fome mexeu com eles. E ele chegou no Egito e disse assim: minha esposa, a parada é o seguinte, aqui, para eu não morrer, se eles perguntarem quem você é, você vai dizer que é minha irmã. Porque se eu falar que eu sou teu marido, eu vou morrer. Então veja o que a fome gerou na vida de Abraão. Precisou então mentir, e o faraó caiu na dele. O faraó olhou para Sara e quis ter algum contato mais próximo com ela, e o Abraão rebolou para poder resolver essa situação. Então, eu estou aqui contando para você, que está prestando atenção, do problema que o Abraão enfrentou por causa da fome. Tem mais. A Bíblia também conta que o Isaac também teve um problema parecido. A Bíblia conta que o Isaac também, num determinado momento onde ele estava vivendo, acabou a comida, e ele já era casado com a sua esposa, que a Bíblia fala em Gênesis 24, Rebeca, linda, maravilhosa, uma mulher fantástica, e ele foi viver na região onde moravam os filisteus, e lá ele aplicou a mesma mentira para o rei chamado Abimeleque. Ele disse: olha, se perguntarem, Rebeca, você é minha irmã, porque senão vão me matar. A fome fez com que Isaac mentisse, igual o seu pai também havia mentido. E a coisa não para. Jacó e Esaú também tiveram um problema grave por causa da fome. O seu irmão Esaú volta depois de um dia de caçada, com o estômago nas costas, querendo comer qualquer coisa que se mexesse. Ele entra na casa, entra na cozinha, sente um cheiro de um guisado que Jacó estava preparando. E ele já fala: meu irmão, me dá aqui essa comida, porque se eu não comer agora, eu vou morrer. Eu estou indo, me ajuda, eu estou morrendo. E aí Jacó fala assim: beleza, mano querido, você quer comer? Só que vamos fazer um brique. Você vai me dar a sua primogenitura, e eu vou ter a bênção por ser o primeiro no seu lugar. Você é o primeiro. Cara, eu não estou nem aí, disse Esaú. Eu não quero saber de primeiro, de segundo. Eu quero essa comida que está nessa panela. Mas tudo bem, Jacó disse para Esaú: fazemos essa troca? Trocadinho, trocadão. Não, beleza. Passou o prato de guisado, ele comeu e saciou a sua fome. E em virtude da fome, ele perdeu a sua primogenitura. Veja o quanto a fome causa problema na vida do povo de Deus. Olha a confusão que foi armada na família de José por causa da fome. José estava já no Egito, e a fome foi tanta que todos os seus irmãos tiveram que ir para o Egito para comprar comida. E vocês sabem desta história. José teve que encarar todos os egípcios que precisavam de comida e não tinham mais como comprar. Então José começou a vender a comida que ele havia guardado, mas ele começou a pegar terras dos egípcios, ele começou a pegar o gado, os egípcios assinavam nota promissória, faziam qualquer coisa por causa da fome. Olha que problema sério que a fome causou. E o que falar do povo no tempo dos juízes? Era uma história atrás da outra sobre fome.
E o que falar do povo hebreu que foi atendido imediatamente quando saiu do Egito? Eles saíram numa felicidade, Moisés na frente, 2 milhões de hebreus saindo do Egito, ficaram 400 anos sendo escravizados, entraram para o deserto, só alegria, só vitória. Tu és a quem a mim, e cantando, de repente acabou a água. Tu és, e de repente bateu a fome, e o estômago do povo lá no deserto começou, e eles, não, nós vamos, a terra prometida, Moisés, nós vamos receber essa terra por herança, emana leite e mel, e de repente a fome pegou. Quando a fome pegou, eles falaram assim para Moisés: Moisés, o que eu quero com terra prometida? Sai para lá, Moisés. Você prometeu e nos tirou do Egito para nós morrermos aqui nesse deserto. Olha o que você fez com a gente, Moisés. E o povo começou a murmurar. Então a fome gerou murmuração. E Moisés teve que buscar a graça de Deus, e Deus mandou a água, e Deus mandou o pão, que vocês sabem dessa história, necessário para eles, e Deus mandou a carne, e Deus foi provendo, e o povo continuava a murmurar. A Bíblia conta mais um, Davi. Vocês sabem quem é Davi? Davi, aquele que era segundo o coração de Deus, estava fugindo de Esaú. E a Bíblia conta um episódio que ele estava com uma fome, mas uma fome, e ele chega numa cidade chamada Nob, e não tem comida, e ele estava assim, um olho no gato e um olho no peixe, porque se ele entrasse de qualquer jeito na cidade, o rei Saul pegava ele. Então ele foi como um mineiro, foi comendo pelas beiradas, foi pelos cantinhos, e chegou lá na igreja, que naquela época chamava a tenda do encontro. Chegou lá para o pastor, que chamava Aimeleque, era o sacerdote, e disse assim: tem alguma coisa para a gente comer aqui, porque eu não estou aguentando de tanta fome. E o sacerdote disse: não tem nada para comer aqui, a não ser, e aqueles pães? Eram pães que eram oferecidos para o Senhor, como sacrifício, eram os pães da propiciação, só poderiam ser comidos pelo sacerdote. Davi não quis nem saber, eu quero esse pão, me dá esse pão, Eimeleque. Ele deu aquele pão e ele comeu, saciou a sua fome. Por que eu estou contando isso para você que está prestando atenção em mim? Porque esta atitude custou a vida de Aimeleque. Minto. Esta atitude custou a vida da família de Aimeleque. Minto. Esta atitude de Davi comendo o pão da propiciação, os pães que eram oferecidos a Deus, custou a vida de 85 sacerdotes. 85 sacerdotes foram mortos por Saul, quando ele soube que Davi estava em Nob e estava comendo, e estava matando a fome dele. E ele foi visto bem naquela hora que ele estava comendo. Mas eu minto, não custou só a vida dos 85. Custou a cidade inteira. Saul destruiu tudo por causa da fome que Davi tinha, e ele não agiu com entendimento. Morreram todos. A cidade toda foi dizimada por esse motivo, por causa da fome. Uma cidade inteira foi destruída. E para finalizar, o último que eu lembro, que eu anotei aqui, a fome também assolou o rei, que era o rei de Israel, chamado Jorão, e esse rei ficou cercado
por um exército inimigo que chamava Ben-Hadad, que era o rei da Síria, que cercou a cidade de Samaria. Ok, tudo bem até aí. E não deixava ninguém entrar e não deixava ninguém sair. E aí então eles diziam: vamos esperar, o povo vai arriar. Vai acontecer alguma coisa. E a fome começou a chegar para todos os que moravam naquela cidade de Samaria. A fome começou a bater, a fome começou a bater. E eu cheguei a anotar aqui, meus irmãos, isso está registrado no livro de 2 Reis, no capítulo 6, que um copo ou uma xícara de esterco de pomba custavam 5 moedas de prata. Era o que era vendido para que as pessoas pudessem comer. Não tinham o que comer mais. E o rei estava numa situação tão difícil que ele escuta uma mulher gritando, pedindo por socorro, e eu não tenho nem coragem de contar por que ela estava pedindo socorro. Mas era uma atrocidade que uma queria fazer com o filho da outra, e depois você pode ler essa história. Mas Deus deu vitória àquele rei. Eliseu disse: fique tranquilo, que hoje você está pagando por uma caneca de cocô de pombo 5 moedas de prata, mas logo, logo, 1 moeda de prata vai comprar um saco enorme de cereal. Vai ter comida abundante aqui. O profeta disse isso, e de fato aconteceu. Então, eu aqui falei da minha experiência, falei também dos problemas que o nosso corpo passa quando nós passamos fome. Falei do povo de Deus que sofreu porque passou fome. Tudo isso para chamar a sua atenção, para dizer para você que Jesus é sim o pão da vida. E eu preciso agora trazer para essa narrativa, para a nossa vida espiritual. Vivemos um grande risco quando não nos alimentamos com um alimento que é Cristo. Quando nós comemos outras coisas. E eu quero que você preste bem atenção agora. Quem se alimenta em Cristo ou de Cristo, aqui nesse mundo, tem algumas benesses, tem algumas vantagens. E também quem se alimenta do pão da vida, na eternidade tem outras vantagens. E eu começo dizendo que na palavra de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 3, no verso 17, diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Quem se alimenta de Cristo tem liberdade. Essa condição de nos alimentarmos de Cristo nos liberta do passado, que fomos, do que fizemos, de onde viemos, e todas as vezes que Satanás se levanta, juntamente num complô, eles fazem um esquema, uma sociedade entre a nossa natureza pecaminosa e pensamentos lançados por Satanás na nossa vida, e todas as vezes que isso acontece, que você começa a ouvir mentiras no seu ouvido acerca do seu passado, acerca do que você fez, acerca do caminho que você percorreu, acerca dos lugares por onde você passou, acerca das pessoas com quem você se envolveu, acerca de tudo, e você começa no primeiro momento a pensar: eu não posso receber nada de Deus, eu não posso. Mas aí eu tenho que te lembrar que aquele que se alimenta de Cristo não está preso ao seu passado, tem liberdade de ir e vir.
Aquele que está em Cristo Jesus não está preso, mas aonde está o Espírito de Deus, ali existe liberdade. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Aquele que se alimenta de Cristo Jesus não está preso ao passado. Aquele que se alimenta de Cristo Jesus não está preso a um vício. Aquele que se alimenta de Cristo Jesus não está preso a um pecado de estimação que carrega consigo junto. Oi, tudo bem? Deixa eu entrar, estou entrando e junto comigo eu vou levando presinho aqui o meu pecadinho de estimação, que eu não consigo me dar conta de me livrar dele. Quem se alimenta de Cristo tem liberdade garantida no sangue de Jesus. Amém? Quem se alimenta de Cristo, que é o pão da vida, consegue fazer algo fantástico, que é trocar o seu fardo pesado. Alimentados em Cristo, ouça bem o que eu vou lhe dizer. Quando você se alimenta de Cristo na sua vida, você está revestido com Ele, Ele vive em você, o Espírito Santo está sempre agindo na sua vida. Isto não é garantia de você ser um super cristão, porque não existe isso. Se alimentar de Cristo não te dá a condição de você estufar o peito e fazer pam, pará. Pode vir que esta eu encaro. Pode vir problema que eu vou derrubar. Pode vir o desemprego que eu estou tranquilo. Pode vir, isso não lhe dá esta garantia. Mas quem se alimenta de Cristo não é um super cristão, mas sim tem a garantia na palavra que este fardo pesado, não importa qual seja ele, pode ser trocado por um fardo leve. Para você entender o que eu estou falando, todo dia, lá na sua casa onde você mora, com exceção dos casos em que mora em sítio ou apartamento, mas quem mora em casas, sabe que passa num determinado dia da semana o lixo reciclável. E você faz o quê? Você chega na porta da sua casa, eu faço isso na sexta-feira. 7 horas da manhã, eu abro meu portão, eu coloco o lixo reciclável cheio lá fora. E ali está cheio de coisa. É tampa, é garrafa, é pote, é caneca, é papel, é reciclável. E está ali. E de repente eu só escuto barulho. Eu escuto o cachorro latindo primeiro, e depois vem o caminhão e troca. E ele leva um saco cheio e deixa para mim um saco vazio. Você não acontece isso com você, sim ou não? Acontece com a grande maioria que está aqui. E é esse processo que eu estou fazendo uma comparação que acontece com o cristão. Quando você começa a andar na sua vida normal, quando você olha para trás, o teu saco está cheio de coisas que você vai trazendo com o avanço da sua vida. E você começa a arrastar fardos e pecados e acusações e problemas. E você começa a carregar e você vê que aquilo tem hora que não te deixa andar mais. Quanto tempo você está parado? Quanto tempo você está estagnado, não se alimenta de Cristo para trocar o seu fardo, como diz Mateus no capítulo 11, no verso 28, Jesus fala assim, se o teu fardo está pesado, vem aqui, troca comigo, eu vou te dar um fardo leve, eu vou dizer para você que você é livre em Cristo Jesus, então se alimente dele. Eu vou repetir para você compreender. Quem se alimenta de Cristo tem liberdade. Quem se alimenta de Cristo tem o seu fardo trocado. E teremos novamente forças para andar. Por quê? Com um fardo leve, é o Senhor que milita por nós.
Hoje foi lido que até quando nós dormimos, o Senhor age em nosso favor. Então, você precisa ter esta verdade na sua vida. Ele age em teu favor, Ele age por você. Você que não se alimenta de Cristo, quer fazer tudo do teu jeito, da forma como você aprendeu, do jeito que você foi ensinado. E eu quero dizer para você, deixa esse teu problema aos pés da cruz. Faz como eu, né? Abre o portão lá da sua casa espiritual, pega aquele lixo todo e fala assim: Senhor, passa aqui, ó, e leva. Hoje é um dia especial para você fazer isso. E o nosso tempo já está acabando e nós temos ainda coisa para falar, porque eu quero dizer que quem está se alimentando de Cristo tem força para andar com a armadura para vencer os ataques de Satanás. O apóstolo Paulo, no capítulo de número 6 do livro de Efésios, ele fala da armadura. Você conhece esse texto? Sim ou não? Conhece, claro que você conhece. Mas como é que você pode colocar esta armadura se você não tem força? Eu disse no início que uma das características do ser humano, quando ele não se alimenta direito, ele não tem força, ele fica frágil, ele fica fraco. E espiritualmente acontece a mesma coisa. Com a força do seu braço, você quer resolver os seus problemas, mas você não tem condição de levantar, por exemplo, nem o escudo, nem a espada. Olha, com a sua força, da sua dedicação, com a sua disciplina, com a sua resiliência, nunca será suficiente. Você não vai ter força para levantar o escudo da fé, você não consegue carregar a espada do Espírito, que é a palavra, muito menos calçar os calçados da preparação do Evangelho. Não há nem como pensar em colocar a couraça da justiça, e muito menos o capacete da salvação, que são ferramentas importantes para você vencer os dardos inflamados do maligno, conforme o apóstolo Paulo diz nesse texto. Você quer vencer, está ali a armadura, aí você coloca, não consegue andar. Pegou? Entendeu, meu irmão? Hoje é uma oportunidade para você entender que para vestir a armadura de Cristo, para estar preparado, você tem que estar alimentado nele. Somente desta forma você vai conseguir vencer todos os dardos inflamados. E por fim, alimentados em Cristo, alimentados do pão vivo que desceu do céu. Nós temos aqui na eternidade uma promessa. Eu disse que aqui neste mundo nós temos liberdade. Aqui neste mundo trocamos o nosso fardo. Aqui neste mundo conseguimos usar a armadura para vencer os ataques de Satanás. Mas por fim, quando alimentamos do pão vivo que desceu do céu, temos a vida eterna. E o que come da sua carne permanece nele. E quem come do pão vivo viverá para sempre. E teremos a eternidade com Cristo. E o texto que diz muito claro está em João capítulo 6, na sua Bíblia. Se você for olhar aí, não importa que Bíblia que é. Mas Eduardo, eu vim de outra igreja, então essa Bíblia é a Bíblia que eu usava lá. Não importa, é o mesmo texto. Se você for ler lá, diz assim, verso 35, então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. Pronto. É isso que acontece. E com essa mensagem eu quero finalizar. Eu vou pedir para a banda subir mais uma vez. Eu quero finalizar dizendo que você é convidado agora a se alimentar. Aqui nós já estamos com um banquete colocado, e isso é, obviamente, falando de uma oportunidade que Cristo dá para você. Ele te dá um banquete hoje para você se alimentar dele.
Para você realmente poder falar assim: olha, eu sou o pão vivo, e aquele que vem em mim nunca terá fome. E esta fome, eu quero que você entenda, de hoje, de agora em diante, que esta fome que eu estou falando, é a fome que diz respeito a uma vida plena com Deus, a saciar toda a sua indagação constante, que às vezes aperta, que te dificulta a entender os planos de Deus para a sua vida. E para você começar a se alimentar, eu quero dizer a você, de Cristo, você precisa ter uma nova vida com Ele. Ele precisa ser o teu Senhor. Ele precisa fazer com que você se arrependa dos seus pecados. Para pensar. Olha o que você está comendo. Olha o que você está comendo. Há quanto tempo aconteceu uma situação na palavra de Deus, um tal de filho pródigo. Saiu da presença do pai. Eu não quero saber mais de meu pai, eu quero curtir a vida. E foi longe. E a Bíblia conta que chegou um momento que a fome bateu nele e ele não tinha mais dinheiro. Lucas conta essa história no capítulo 11. E lá num determinado momento a Bíblia diz que ele tinha vontade de comer a comida que os porcos comiam. Capaz. Hoje, ele naquela ocasião, num determinado momento ele disse assim: chega, eu vou voltar para a casa do meu pai. Lá tem comida. Hoje eu quero fazer a mesma relação contigo. Para de comer o que você está comendo. Venha se alimentar de Cristo. Ele tem uma comida que nunca mais vai te dar fome. Você vai se alimentar. Você vai ver que você vai ser curado espiritualmente. Quando vierem as dificuldades, você vai vencer. Hoje é tempo de você se arrepender. Faça a sua decisão. Seu arrependimento gera fé. E a sua fé vai gerar graça do Senhor na sua vida, e você vai ser transformado. Vamos louvar ao Senhor. Enquanto isso, fique de pé. Enquanto você vai ter a oportunidade de refletir sobre a sua vida com Deus. Que comida que você tem se alimentado? Você está com fome?